Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos, canal onde eu trago vocês aqui para a sala da minha casa e reconto um caso daquele jeitinho que a gente gosta, com bastante detalhes e vídeos longos. Eu falo aqui às vezes no começo dos vídeos que às vezes pode acontecer de eu aparecer aqui numa quinta-feira. E é isso que está acontecendo, até porque eu deixei vocês sem vídeo na primeira semana de novembro, então cá estamos aqui na segunda semana com 2 vídeos. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu conto casos criminais às terças, quando dá. Eu trago algum vídeo extra aí na quinta ou no domingo, tá? Então, se você gostar do vídeo de hoje, se inscreva aqui no canal, vem fazer parte da nossa família. E para vocês inscritos maravilhosos, muito obrigada por estarem aqui comigo agora nesta quinta-feira. E sem mais demoras, hoje eu não vou dar recadinho nem nada, vamos direto para o caso. O caso de hoje é um daqueles assim que a gente demora um pouco para digerir, pela forma que ele aconteceu, em um dia comum, num bairro seguro, numa situação assim cotidiana, onde ninguém imaginava que algo de ruim pudesse acontecer. E foi quando a rotina dessa vizinhança pacífica foi interrompida por uma notícia terrível. E ela ficou ainda pior alguns dias depois, algo que o país inteiro ficou chocado. Ninguém poderia imaginar o que tinha acontecido e muito menos como foi descoberto. E assim, gente, eu posso dizer que mesmo depois de muitos anos, né, que esse caso aconteceu, e ele é um caso resolvido, julgado, esse caso ele ainda deixa muitas perguntas no ar, assim, deixa a gente com certo desconforto, porque a gente não entende o porquê. Então hoje eu vou recontar para vocês o caso da Mary Clifton. Hoje a gente vai para Jacksonville, na Flórida, no final ali dos anos 90, mais ou menos. E especificamente a gente vai para o bairro de Lakewood, que era um bairro bem tranquilo, com muitas casas, muitas famílias. E ali vivia a família Clifton. Os pais, Steve e Sheila Clifton, e as suas 2 filhas, a Jessie, que tinha 11 anos aqui na época dos fatos, e a Madeline Ray Clifton, que tinha 8 anos. E a Madeline era mais conhecida como Mary, e é assim então que eu vou chamar ela aqui no caso. A Mary nasceu em 17 de junho de 1990 e ela era conhecida por ser uma criança bastante alegre, falante, cheia de energia. É dito que era impossível manter a Mary dentro de casa por muito tempo, ela sempre estava do lado de fora, correndo, brincando, procurando alguma coisa para fazer, jogando bola, e ela tinha vários amiguinhos ali na vizinhança. Ela amava esportes, principalmente o basquete, futebol e o hóquei de rua, e era o tipo de criança que subia em árvore, se sujava na terra, voltava para casa com o joelho ralado, a criança raiz, né? E sempre com um sorriso no rosto, assim. Ela era sempre essa garota assim que estava preparada para qualquer coisa divertida. E ela também tinha o seu lado artístico. Ela tocava piano e ela também dançava e fazia as 2 coisas muito bem. E ela tocava piano todos os dias em casa, era meio que assim, a rotina dela, pelo menos 20 minutos por dia, ela sentava no piano para praticar. E ela adorava, por exemplo, se apresentar nas festas e eventos da escola, ou alguma coisa que a família preparasse. Ela tinha uma irmã mais velha, como eu falei, a Jessie, que tinha 11 anos, e ela era meio que o oposto da Mary, porque ela era mais quieta, mais reservada, mas mesmo assim as 2 se davam muito bem, eram inseparáveis. As 2 faziam várias coisas juntas, estudavam, brincavam, elas também tocavam piano, porque a Jessie também tocava piano e também tinha o costume de praticar 20 minutos por dia. Então, mesmo com esse temperamento diferente das 2, elas tinham um vínculo muito bonito. Os pais da Mary descrevem ela também como sendo essa garota, assim, dura na queda, né? Não era muita coisa, assim, que abalava a Mary, mas ao mesmo tempo ela tinha um coração enorme, porque, por exemplo, ela não gostava de ver ninguém sozinho. Se a Mary visse alguma criança, alguém, assim, meio isolada, ela era a pessoa que ia lá para fazer companhia, para chamar para brincar. E o bairro que eles moravam era o Lakewood, e como eu já citei, era um bairro seguro. E era aquele bairro, gente, assim,
que a gente sempre sonhou em crescer, sabe? Que você é amigo de todos os seus vizinhos, você fica brincando na rua até tarde. E sempre tinha algum adulto de olho nas crianças, né? Quando o pai de uma não podia, tinha o pai da outra, a mãe, alguém ali de conhecido que sempre estava de olho nas crianças. Então isso passava sempre uma segurança muito grande para todo mundo que morava ali, todo mundo se conhecia. E isso era excelente para as crianças, algo que a gente não vê muito nos dias de hoje, né? Que é as crianças quase nunca estarem dentro de casa, elas sempre estavam fora, brincando com alguém. E aí a gente chega então no dia 3 de novembro de 1998, era uma terça-feira, era um dia comum, tranquilo, ali no bairro de Lakewood. Naquele dia, a Mary voltou da escola por volta ali das 4:30 da tarde, mais ou menos, e ela fez o que ela sempre fazia aqui, fazia parte da rotina dela, que era sentar no piano e praticar por pelo menos 20 minutos. Depois disso, ela foi pedir aos pais se ela podia ir pra rua, né, pra brincar, que era o que ela gostava de fazer, e os pais autorizaram. Era comum também nessa época, e eu acho que quem tem a minha idade e até um pouco mais vai se lembrar disso, era muito comum a gente chegar da escola e ir na casa dos nossos amigos, vizinhos próximos e perguntar, vamos brincar de alguma coisa? Vamos fazer alguma coisa junto? Era isso que a gente fazia, a gente não pegava o celular e ficava no sofá, né? Então era exatamente isso que tá acontecendo aqui com a Mary, e eu tô reforçando isso porque a gente tem que sempre lembrar a época em que estamos falando aqui do caso, né? E era o final dos anos 90, então era outra mentalidade, ainda mais aqui num bairro mais seguro também, né? Já é diferente também do que a gente tinha aqui no Brasil. Mas eu lembro que nessa época aqui eu já tava meio chatinha, né? Eu já era meio adolescente, assim, entrando na adolescência. Mas um pouco antes era isso que acontecia. A gente ia batendo nas portas dos vizinhos, no meu caso era de um prédio, e a gente ia brincar na frente do prédio e ficava lá até anoitecer, até a mãe, no caso a minha, né, aparecer na sacada, assim, e a gente sabia que tava na hora de entrar. Era muito bom, gente, essa época, eu juro, eu tenho muitas saudades. Bom, nesse dia, então, quando a Mary saiu de casa, ela não tinha muito um plano específico do que ela ia fazer, com quem ela ia brincar, então ela começou a procurar alguns dos amiguinhos, só que ela não encontrou ninguém, assim, tão imediatamente para começar a brincar. Então ela ficou brincando ali em algum lugar da quadra ali, sozinha. Mas, depois de um tempo, chegou um vizinho conhecido ali por todos, o Larry Grisham. Ele era um homem já de 40 e poucos anos e ele chega com mais 2 ou 3 crianças ali da vizinhança. Pelo que dá pra entender nas fontes, eram mais 2 meninos que a Mary estava acostumada a brincar. E normalmente também sempre tinha uma menina junto. Mas pelo que eu entendi, nesse dia essa menina estava doente, alguma coisa assim. Então só estavam esses 2 meninos e o Larry. E eles começaram então a jogar golfe no quintal do Larry, né? Eles começam ali a brincar e aí chega no momento que as bolas de golfe acabaram. Eu não sei, né, gente? Eu nunca joguei golfe na minha vida. Mas pelo que a gente vê... normalmente você vai dando várias tacadas, essas bolas sempre vão longe, né? E você não vai ficar o tempo inteiro sempre indo buscar essas bolas, né? Então chega no momento que você fica sem as bolinhas. Em outro momento, eu acredito que você vai resgatar essas bolinhas para jogar tudo novamente. Mas o que aconteceu então foi que eles ficaram sem essas bolas de golfe. E a Mary, ela disse que achava que tinha bolas de golfe na casa dela. Então ela iria buscar e depois ela voltaria. Só que o que aconteceu é que ela não voltou mais. Os garotos ali e o Larry, que estavam ali, né, brincando com ela, eles não acharam estranho logo de início, porque eles pensaram assim, bom, talvez já esteja ficando muito tarde, talvez ela foi para casa e daí os pais falaram que ela não poderia mais sair. Ninguém pensou muito sobre isso. Só que na casa da Mary, quando era por volta ali das 6:20 mais ou menos, as coisas começaram a ficar um pouco preocupantes. Nesse horário, por volta ali das 6:20, 6:30, né, do final da tarde ali da noite, a Sheila, a mãe, voltou para casa, porque ela tinha ido votar naquele dia. Ela chegou ali em casa e ela estranhou que a Mary não estava ali. Até porque já estava quase na hora do jantar e a Mary, ela nunca se atrasava para o jantar. A Sheila, então, fez como várias mães faziam nessa época, que era sair na porta da frente da casa e começar a chamar pela filha, né? Dizendo que já estava na hora de entrar, que o jantar estava pronto. Só que ela não ouviu a resposta da Mary, ela não viu a Mary e ficou aquele silêncio.
Isso já tinha acontecido antes, né, da Sheila ter que gritar pelo nome da Mary porque ela tinha atrasado alguns minutos. Mas o que acontecia é que em pouco tempo a Mary já aparecia em casa, já aparecia correndo, pedindo desculpas, mas não era isso que estava acontecendo aqui desta vez. A Sheila então foi falar com a Jessie, com a irmã mais velha, perguntando se a Jessie sabia de alguma coisa, e a Jessie disse que tinha visto a Mary ali no meio da tarde, mas que ela saiu e não voltou mais. Então a Sheila pediu para Jessie pegar a bicicleta dela e sair pela vizinhança procurando a Mary. Até esse ponto aqui, elas ainda acreditavam que ela pudesse estar brincando em algum lugar com algum grupo de amigos e perdeu o horário. A Jessie, então, ela saiu pedalando pelas ruas do bairro, ela ficava gritando, né, o nome da irmãzinha em cada esquina, em cada casa, quando ela via também algum grupinho de crianças brincando. Ela foi em várias ruas sem saída também, passou por várias casas de vizinhos que ela conhecia e sabia que a Mary frequentava. Ela olhava os quintais e ela não encontrava nenhum sinal da Mary, em lugar nenhum. E nem as outras crianças com quem ela falou sabiam onde a Mary estava. Nesse ponto aqui, depois de rodar o bairro inteiro, a Jessie, ela já estava bem preocupada com a irmã. Então ela volta para casa, ela volta chorando e diz para os pais que ela não encontrou a Mary. Os pais, eles também começam ali a ligar para os vizinhos, ir até a casa dos vizinhos, tentar conseguir qualquer informação ali com os adultos, né, sobre a Mary, mas eles também não tiveram sucesso. E aí, quando já se aproximava ali das 7 da noite, mais ou menos, foi quando a Sheila resolveu ligar para a polícia. Ela liga e informa o desaparecimento da sua filha. Ela fala nessa ligação, né, que a filha dela saiu para brincar e não voltou mais, que ela já conversou com todo mundo, que ela não tinha sinal de onde a filha estava, né, que ela estava muito preocupada, porque ela tinha apenas 8 anos. E nesse ponto aqui, como a família já tinha falado com vários vizinhos, várias outras crianças, todo mundo já estava em pânico, todo mundo já estava preocupado. E todo mundo começou a sair procurar pela Mary. O pai da Mary, o Steve, primeiro ele foi até de bicicleta, ele pegou uma lanterna, porque já estava noite, né? E começou a procurar em todos os lugares, os arbustos. E os vizinhos começaram a participar dessa busca também. Foi algo imediato. Quando a vizinhança ali ficou sabendo que a Mary Clifton estava desaparecida, ninguém ficou parado, assim, isso eu digo crianças e adultos. Então, dezenas de pessoas estavam nas ruas, eles também ficavam chamando pelo nome da Mary, eles vasculhavam os quintais, olhavam atrás das cercas, árvores. E a busca, gente, continuou assim durante a noite inteira. Cada vez mais pessoas chegavam com lanternas, todo mundo chamando pelo nome da Mary. E a mobilização foi do bairro inteiro já nessa primeira noite. E era uma vizinhança muito unida, pelo que dá para perceber nas fontes. Inclusive, um vizinho, ele chegou a dizer que a Mary era como se fosse filha de todo mundo. Como se fosse irmã de todo mundo. Então, por isso que ninguém conseguia descansar e estava todo mundo empenhado. Bom, a polícia também já começou a ficar envolvida aqui logo no início. Eles começaram a interrogar todos os vizinhos. Eles faziam entrevistas ali com todo mundo. Eles também entravam nas casas, né, para ver se de repente a Mary não estava em algum lugar escondida. E os policiais, eles ficaram chocados porque essa vizinhança era uma vizinhança muito tranquila realmente. E as casas, elas ficavam muito próximas uma da outra. E todas tinham janelas grandes, assim, para a rua, né? Então, eles pensavam assim, gente, alguém deve ter visto alguma coisa, como que ninguém viu para onde essa menina foi? Na manhã seguinte aqui, o caso da Mary já tinha ganhado vários noticiários, estava todo mundo sabendo, já não era mais uma questão ali da vizinhança, e sim da cidade, do país. E o bairro ali já parecia ser outro bairro, né? Tinha outra rotina, porque além de mais voluntários que chegaram de outros lugares, a casa ali da Mary estava cheia de jornalistas, tinha helicópteros, a patrulha da Guarda Nacional também chegou para ajudar nas buscas. E a cena realmente era desse grande multirão, já existiam vários cartazes com a foto da Mary, cães farejadores, e nesse ponto aqui eles estavam buscando assim em cada mínimo lugar ali daquela vizinhança, né? Lixeiras, containers abandonados, até nos bueiros eles fizeram buscas, lagos, rios, bosques. O esgoto foi inspecionado também nessa busca, porque eles precisavam encontrar alguma coisa. Só que nada.
Nada, nada, nada era encontrado e nenhuma mínima evidência, por exemplo. Os próximos dias foram chegando e a busca ficava cada vez maior. Chegou num ponto que eles já tinham ali mais de 1.000 voluntários e a imprensa local chamava essa busca toda aqui como a maior mobilização comunitária que Jacksonville já tinha visto. A mãe da Mary, a Sheila, ela descreveu posteriormente esse momento, né, dizendo o quão conturbado foi tudo. Ela até usa a palavra circo para descrever, porque ela diz que saía na porta da casa dela, tinha helicóptero passando, vários carros que antes não estavam ali, né? Muitas pessoas dentro da casa dela tentando ajudar. E ela, assim, via aquilo acontecer de uma forma que parecia que não era real. E ela chegou a relatar, gente, que teve um momento que ela ficou tão desesperada que ela foi ali para a parte da frente da casa dela e começou a chorar tanto, chorar e gritar, que ela nem percebeu que ela começou a fazer xixi nas calças, de tão desesperada que ela tava. E assim, ela tava perdendo realmente o controle, porque foi algo, como eu falei no começo do vídeo, né? No meio de um dia cotidiano, de um dia comum, num bairro comum, de repente agora tá toda essa comoção atrás da Mary e não tem sequer um mínimo sinal dela. Quando os dias foram se passando, já que no terceiro, quarto dia, a polícia já começava a considerar encontrar um corpo, ao invés de encontrar a Mary viva. E até por isso que eles começaram a intensificar também a busca nos esgotos, nas florestas ao redor, né, lagos, porque eles já esperavam encontrar restos mortais. E uma coisa que ficou na cabeça dos policiais, e era com essa hipótese que eles estavam trabalhando, é que a Mary, ela não simplesmente saiu de casa, né? Ela não fugiu de casa, mas ela foi levada. Eles tinham isso na cabeça. E mais do que isso, eles acreditavam que tinha sido alguém ali da vizinhança. Por quê? Porque como era essa vizinhança muito próxima, muito unida, acostumada ali com a rotina das crianças, seria mais fácil alguém ali, né, da convivência ter feito isso sem ser notado, né, sem ninguém ter percebido, do que, por exemplo, se viesse alguém de fora, alguém ia perceber uma pessoa estranha andando na rua, um carro estranho, né, tá todo mundo sempre ali de olho, né, mas talvez a pessoa que levou a Mary era um deles. Então, se alguém visse essa pessoa ali na vizinhança, não acharia estranho. Como eu disse, a polícia estava investigando todo mundo ali, né, os vizinhos, os colegas ali da Mary, e teve uma conversa com um dos meninos que brincava com a Mary naquele dia, que ajudou a estreitar um pouco ali o período que a Mary desapareceu. O nome desse menino era Justin, ele brincava ali com a Mary jogando golfe junto no quintal do Larry com mais um menino, e ele contou o que eu já falei aqui pra vocês. Chegou no momento que acabaram as bolinhas. E aí a Mary falou: vou pra casa porque eu acho que eu tenho bola de golfe lá em casa. E o Justin, ele se ofereceu pra ir junto com a Mary buscar por essas bolas na casa dela. E foi isso que eles fizeram. Quando eles chegam na casa da Mary, a Jessie estava tocando piano, ela estava praticando lá os 20 minutos dela, e a Jessie também, né, falou sobre isso com a polícia, que a Mary chegou em casa, ela começou a procurar as bolinhas ali pela sala, foi pro quarto dela, só que ela começou a demorar muito, ela não estava achando essas bolinhas. E aí o Justin, ele falou pra Jessie assim: bom, eu vou voltar lá pra casa do Larry, e aí quando a Mary encontrar as bolinhas, fala pra ela que eu tô esperando por ela lá. E foi isso que aconteceu. O Justin sai da casa da Mary, volta lá pro quintal junto com o Larry, e a Mary continuou procurando essas bolinhas de golfe na casa dela. Chegou no ponto que a Jessie, ela começou a ficar um pouco estressada, porque a Mary, ela tava batendo gaveta, batendo porta de armário pra procurar essas bolas, e ela tava atrapalhando a prática ali da Jessie no piano. E segundo a Jessie, inclusive, parece que a Mary percebeu isso, né, que ela tava incomodando ali, e ela de repente saiu de casa novamente. Ela não sabe dizer se a Mary encontrou as bolinhas de golfe ou não, ou se ela simplesmente desistiu de procurar, mas foi exatamente nesse momento que ela foi vista pela última vez. E aí, a casa do Larry ficava cerca de 3 casas mais ou menos de distância da casa da Mary. E ela foi vista essa última vez buscando as bolinhas na casa dela, certo? A polícia começou a perceber que a distância ali que ela desapareceu, que foi da casa dela até a casa do Larry, era muito curta, gente. Foi algo que os policiais não conseguiam entender como alguém conseguiu
pegar a Mary nesse pequeno espaço de tempo e de distância também, porque ela não voltou para o quintal do Larry, que era ali uma distância de 3 casas. Então esses detalhes deixaram os investigadores muito confusos, porque o intervalo de tempo era curto, a distância era pequena, parecia que não seria possível que alguém tivesse levado a Mary sem que ninguém visse, mas de alguma forma foi exatamente isso que aconteceu. Bom, a polícia então, ela também vai falar, obviamente, com o Larry, né, o adulto ali que estava brincando com essas crianças naquela tarde. O Larry, como eu falei, ele tinha por volta ali dos 40 e poucos anos, algumas fontes falam 45. Ele não tinha filhos, pelo menos ele não tinha filhos pequenos ali na casa, porque algumas fontes falam que ele já teve filhos, só que os filhos já eram adultos e não moravam mais com ele. Mas enfim, ele não tinha filhos ali na casa, morava sozinho. Ele era conhecido da vizinhança e ele normalmente ficava ali perto das crianças quando elas estavam brincando, porque muitas delas iam brincar no quintal dele. Só que uma coisa chamou a atenção aqui dos policiais e foi o passado do Larry. Ele havia sido acusado em 2 ocasiões separadas de agressão sexual. Isso, assim, por volta de 15, 20 anos atrás aqui da época dos fatos. Ou seja, quando ele estava lá nos 20 e poucos anos. Essas acusações, na verdade, foram retiradas, então nada foi pra frente aqui, né, acerca disso. E as acusações não eram contra crianças. Mas, obviamente, isso levantou aqui um alerta. Quando ele falou com a polícia, ele colaborou totalmente e ele contou a mesma história que eu já falei aqui pra vocês, que eles estavam brincando, acabaram as bolas, ela falou que ia buscar e não voltou mais. A polícia estava certa de que ele tinha algum envolvimento, né? Pelo histórico, por ser um pouco estranho um adulto estar ali brincando com as crianças, sendo que ele não tinha filhos. Ele foi interrogado, gente, várias e várias e várias vezes. Nas fontes, alguns lugares falam 8 vezes, outros lugares falam que foi 11 vezes, mas foram interrogatórios bem longos também. O maior deles chegou a durar 8 horas e ele sempre contou a mesma história, ele sempre estava ali pronto para colaborar com a polícia e ele entendia o porquê a polícia estava desconfiando dele. Uma frase que ele falou foi a seguinte, abre aspas, sou o principal suspeito, tenho 45 anos, jogava com as crianças e tenho antecedentes. Isso me torna um suspeito, né? Fecha aspas. Ele se ofereceu para fornecer amostras de DNA para caso fosse necessário, né, na investigação. Ele fez também um teste de polígrafo, só que nesse teste ele falhou. E a gente sempre fala dos testes de polígrafo aqui, né? Que eles não são 100% confiáveis, várias coisas podem interferir. Mas ele falhou e a polícia continuava as suspeitas em cima dele. Nada ligava o Larry a Mary, né, ao desaparecimento dela. Eles, obviamente, vasculharam a casa dele. Não existia nada lá que desse a entender que a Mary passou por lá naquele dia. E com essa falta de evidências aqui, a polícia não podia nem provar que ele era o culpado, mas também não descartava ele como suspeito. E uma coisa interessante sobre o Larry aqui, porque a Jessie, a irmã mais velha da Mary, ela deu várias entrevistas, várias não, né? Mas ela participou de um podcast lá nos Estados Unidos depois, né? Já depois de todo esse caso, depois de adulta. E ela falou sobre o Larry, porque ela disse que em vários locais que falam sobre o caso da irmã, o Larry, ele é retratado como esse cara esquisito da vizinhança que estava brincando com as crianças. Mas que ela disse que não era esse o caso. Ela quis esclarecer nesse podcast que o Larry, ele era uma pessoa querida por todo mundo confiava nele, e ele ficava ali de olho nas crianças quando os pais não podiam ficar. Então, os pais também confiavam no Larry. Às vezes, ele não ficava brincando com as crianças, ele só ficava assim do lado de fora da casa dele, olhando para ver se estava tudo ok, se não tinha nada de estranho. E a Jessie disse que ele nunca foi um cara assustador ou esquisito, na verdade foi o contrário, ele sempre foi muito gentil e tratava as crianças como qualquer pai trataria. E nesse ponto aqui, a polícia estava realmente percebendo que talvez o Larry não estivesse envolvido, né? Eles não tinham mais como provar. Eles também tinham ouvido o Justin, que foi também uma das últimas pessoas a ver a Maddie naquele dia. A Jessie também. Então, eles estavam assim meio que sem caminho. E até o FBI é chamado para esse caso, porque era um caso grave, né? De uma criança de 8 anos desaparecida. Então, eles intensificaram essa investigação.
E tudo foi muito intenso, né, gente, porque a gente tá falando aqui, assim, dos dias seguintes aqui, né, não tinha nem passado uma semana ainda do desaparecimento da Mary, as buscas continuavam, os voluntários continuavam chegando, o rosto da Mary era mostrado em todos os jornais do país. Teve um jogo de futebol americano, né, da NFL que estava acontecendo nesse ponto aqui, que foi entre o Jacksonville Jaguars e o Cincinnati Bengals, e nesse jogo várias fotos da Mary foram distribuídas. Realmente foi um caso assim que comoveu o país inteiro, todo mundo queria encontrar a Mary viva. Enquanto isso, os pais da Mary, a Sheila e o Steve, eles continuavam ali de pé, né, enfrentando tudo isso. Eles organizaram coletivas de imprensa, eles imploravam, né, por qualquer informação que as pessoas tivessem, e foi oferecida uma recompensa de $50 mil. Depois ela foi dobrada para $100 mil, caso a Mary fosse encontrada com vida. E a Sheila, ela estava bastante abalada. Em uma dessas coletivas que eles deram, ela disse para Mary que se ela estivesse ouvindo, por favor, para ela voltar para casa, que eles estavam esperando ela, que eles estavam prontos para recebê-la. Mas conforme os dias foram se passando, o desespero, né, foi aumentando, o medo também, e a família passou a viver praticamente confinada dentro de casa. Eles não comiam, não dormiam, e eles só conseguiam pensar nisso, né, aonde está a Mary, ela está bem, ela precisa de ajuda. E o Steve, né, o pai, ele inclusive ele disse assim, que foi algo que era difícil de acreditar, porque era como se a Mary tivesse saído pela porta ali da frente e simplesmente desaparecido no ar, né, e era essa a sensação, ainda mais depois que eles entenderam mais ou menos ali a curta distância e período que ela sumiu. Parece que ela foi realmente abduzida. E algo que começou a acontecer também foi um medo muito grande na Jessie, na irmã mais velha de 11 anos, porque ela pensava assim, se a pessoa que pegou a Mary voltar aqui para me levar. Como isso se tornou um medo bem grande aqui da Jessie e da família também, né? A polícia resolveu colocar um agente fixo dentro da casa da família para manter a Jessie segura. Só que assim, foi algo que eles tentaram fazer de uma forma menos invasiva. Então, esse policial, e algumas fontes falavam que era um, outras fontes falavam que eram mais de um, mas enfim, eles ficavam dentro da casa, eles não ficavam vestidos de policial, eles iam com roupas normais, e eles ficavam ali dentro da casa para fazer companhia para a família, principalmente para Jessie. Então eles brincavam com a Jessie, eles jogavam jogos de tabuleiro, ficavam vendo ela praticar o piano, enfim, tentar trazer um pouco de segurança para Jessie, para que ela continuasse fazendo as coisas que ela precisava fazer no meio desse turbilhão. Então às vezes eles ficavam só lá sentados perto da Jessie na sala assistindo TV com ela, e dessa forma pelo menos ela se sentia mais segura de que a pessoa que levou a Mary não fosse tentar ir atrás dela também. Bom, então a gente chega no dia 10 de novembro de 1998, exatamente uma semana depois que a Mary desapareceu, para vocês verem como tudo isso aqui foi intenso nesses últimos dias. Nesse dia, a família acordou cedo e foi fazer uma participação, uma entrevista num programa de TV ali local para continuar, né, pedindo por ajuda, para continuar deixando o nome da Mary em evidência. E assim que eles terminaram ali essa entrevista, no mesmo momento, lá na vizinhança ali, né, perto da casa deles, uma descoberta terrível estava prestes a acontecer. Já na frente, assim, da casa da família da Mary, vivia a família Phillips. Não era bem na frente, assim, tipo reto, mas era basicamente atravessar a rua, você já ia estar na casa, tá? A família Phillips era composta pela Melissa, mais conhecida como Missy, o Steve, que também é o mesmo nome do pai da Mary, os dois são Steve, e o filho dos dois, o Josh, de 14 anos. A família Phillips era muito próxima da família da Mary, né? Os Clifton, eles também estavam ajudando nas buscas, eles também estavam imprimindo cartazes, espalhando, né, a notícia, enfim, eles estavam cooperando com tudo. E nesse dia, do dia 10 de novembro de 98, a Missy estava sozinha em casa. O Josh tinha ido para a escola e o marido, Steve, estava trabalhando. Por volta ali das 7h30 da manhã, 8 horas mais ou menos, a Missy, ela sai correndo da casa dela
entra na casa ali da família da Mary, porque ela sabia que ali sempre tinha um policial, né? Ele estava fazendo a companhia ali pra Jessie. Ela entra muito ofegante, com um olhar perturbado, olha pro policial e diz: "Eu encontrei a Mary." E essa descoberta seria muito difícil de digerir para todo mundo envolvido no caso. O que tinha acontecido nesse dia? Bom, a Missy, ela estava em casa sozinha, como eu disse, e ela estava ali arrumando algumas coisas e ela passou pelo quarto do filho e viu que o quarto do filho estava uma bagunça. A bagunça normal aqui de um menino de 14 anos, né? Muito copo, muito lixo, coisas reviradas, roupa para tudo quanto é lado, e tinha um cheiro muito estranho. O cheiro não estranhou muito a Missy, por quê? Porque o Josh, ele tinha vários pássaros em gaiolas que ele cuidava e ele não era muito higiênico com esses pássaros. Então sempre tinha esse cheiro ali da sujeira dos pássaros. Mas aquele dia ela percebeu que o cheiro estava demais e aquela bagunça também estava demais. Então ela pensou assim: não vou ficar aqui olhando para esse quarto bagunçado de novo, eu vou limpar. E ela até aproveitou que o filho estava na escola para fazer isso, porque aí o filho não ia atrapalhar, ela podia limpar ali com tranquilidade. Então ela pegou um saco grande de lixo, começou a colocar vários lixos dentro desse saco, e aí ela percebeu perto da cama do filho uma mancha úmida no chão, assim, pelo que dá para entender, eles tinham um carpê, né? Então deu para perceber assim que estava molhado. E o Josh, ele tinha uma cama d'água, que eu já falei desse tipo de cama num caso recente, que foi o caso da Colleen, que é o caso da garota na caixa. Então, a cama d'água, ela é uma estrutura de madeira, assim, em cima ela vai esse colchão de água, e em muitos casos, embaixo da cama ali, né, nesse vão que tem embaixo da cama de madeira, vai um motorzinho ali para esquentar a água do colchão de água. E esse vão embaixo da cama não é um vão igual a gente vê nas camas de hoje em dia, assim, que fica aquele vão aberto ali, né, para ventilar. Não, é algo fechado, que é algo que realmente para você guardar o motorzinho ali desse colchão que esquenta a água do colchão de água, sabe? Então você olha a cama, ela parece toda fechada, mas ela tem esse vão ali embaixo. Às vezes ele pode ser acessado por uma porta na frente da cama, ou às vezes tem que tirar o colchão para acessar aquela parte de dentro. Então é isso, ela olhou esse vazamento e pensou: bom, deve ter vazado aqui do colchão de água, deixa eu ver o que dá pra fazer. Quando ela chegou próximo a esse vazamento, ela percebeu que parecia que o filho tinha tentado arrumar esse vazamento ele mesmo, assim. Ele tinha colocado várias fitas ao redor dessa estrutura de madeira ali da cama. Tinha meio que uma fita isolante, daí depois tinha uma fita mais forte ali por cima. E ela não conseguia ver exatamente de onde estava vindo esse vazamento. Aí o que ela faz? Ela começa a tentar investigar mais e ela vê que tinha uma meia meio presa nessa parte da cama ali de madeira. Não vou saber exatamente como ela estava presa, mas ela tenta puxar essa meia e a meia não vem, né? Ela não consegue tirar a meia daquele local. Ela fica mais intrigada com aquilo. Ela levanta um pouco o colchão, mas estava tudo muito escuro, assim, porque como eu falei, é um vão realmente todo fechado, assim, nas laterais, né? Ela vai então pegar uma lanterna, ela volta, ela ergue o colchão de novo e quando ela ilumina com a lanterna, ela tem a pior visão da vida dela. Embaixo daquele colchão, nesse vão da cama de madeira, tinha um corpo de uma menina. A Missy, ela disse que ela estava vendo o que ela estava vendo ali, um corpo de uma menina, mas ela não conseguia processar, o cérebro não conseguia passar essa informação de uma forma clara para ela, então ela ficou em choque nesse primeiro momento, só olhando ali, e esse corpo já estava numa condição, assim, bastante ruim, e aí foi quando ela realmente processou o que estava acontecendo ali, e aquele corpo era o corpo da Mary. Claro, a Missy conhecia a Mary, ela estava procurando pela Mary durante todos esses dias, e ela conhecia a Mary por ser uma das crianças da vizinhança, então ela reconheceu na hora. A Missy descreve esse momento dizendo que ela conseguiu processar o que estava acontecendo, mas o corpo dela não conseguia reagir, então ela não conseguia ter nenhum tipo de reação, assim, de sair da casa, fazer alguma coisa nesses primeiros minutos. Ela disse que se lembra, nesse momento, de pensar que naquele momento, os pais da Mary ainda tinham esperança de encontrá-la viva durante todos esses dias, na verdade, né? E durante todos esses dias, a Mary estava ali. E ninguém percebeu.
E assim, gente, eu não consigo imaginar o quão terrível é fazer uma descoberta dessa por vários motivos. Por encontrar um corpo, isso já é horrível por si só. Encontrar o corpo de alguém que você conhece, alguém tão jovem, uma criança de 8 anos, e ainda em cima disso tudo você encontrar um corpo de uma criança que você conhece no quarto do seu filho. O primeiro impulso que ela teve foi ligar para o marido não atendeu porque ele estava no trabalho, então ela foi imediatamente até a casa lá da família, né, da Mary, e avisou o policial. Em questão de minutos, a polícia já estava no local e já estava, inclusive, ali no quarto do Josh para entender o que tinha acontecido. E durante todo esse período aqui, o Josh está na escola, né, está estudando, e o marido da Missy, o Steve, ele estava trabalhando, mas meio que no meio dessa confusão aqui, ele volta do trabalho. Bom, o ambiente ali no quarto do Josh era, no mínimo, estranho, né? Porque haviam vários cheiros misturados. Era o cheiro ruim ali, obviamente agora eles sabiam que era por causa do corpo, né? E não só por causa dos pássaros. Mas tinha também um cheiro de produto de limpeza, de incenso, desinfetante, né? Parecia que ele tinha usado muito isso no quarto. E vários aromatizadores por toda a parte do quarto, tomada, spray, velas perfumadas. Então parecia, assim, já de cara que o Josh estava tentando disfarçar esse cheiro. Eu já vou falar aqui especificamente da Mary, tá? Mas eu vou detalhar aqui pra vocês antes o que os policiais encontraram no quarto do Josh. Eles encontraram um taco de beisebol em uma das gavetas. Eles encontraram um canivete multifuncional escondido atrás da televisão. Tanto o taco quanto o canivete apresentavam resquícios de sangue. E, inclusive, eles encontraram vestígios em vários pontos do quarto, como, por exemplo, no ventilador de teto. Tinha um par de sapatos do Josh guardado no guarda-roupa, e esses sapatos também estavam com vestígios. Eles encontraram vários pedaços de fita também, tanto a fita isolante que ele usou primeiro e depois uma fita mais forte que ele usou ali para selar a cama. E todos esses vestígios de sangue foram analisados, obviamente, e pôde-se confirmar que eram da Mary. Quando eles removeram, então, o colchão ali da cama do Josh, eles puderam ver aquela cena terrível, né? A Mary dentro daquele vão na cama. Ela estava em posição fetal e parecia que ela estava segurando um dos suportes da cama, como se ela tivesse tentado se mover em algum momento, tá? Mas isso é debatido, tá? Porque pode ser também uma coincidência. Ela usava uma camiseta vermelha e meias brancas, só que a camiseta vermelha estava levantada, assim, já na região do pescoço, e ela não tinha nenhuma parte de baixo nas roupas dela. Essas roupas, as peças de baixo, foram encontradas ali no mesmo vão da cama, tá? Ao lado do corpo. Já falando aqui sobre a situação, né, do corpo da Mary, posteriormente foi feito, né, o exame pericial e concluiu-se que não havia sinais de agressão sexual e que a causa da morte foi uma combinação entre golpes contundentes e ferimentos de arma cortante. O relatório da autópsia indicou que a Mary sofreu ferimentos graves na cabeça e no tórax, compatíveis com um taco de beisebol, e cortes profundos no pescoço e na lateral do corpo, feitos com um objeto cortante que eles acreditavam que era o canivete, né, que eles encontraram no quarto. E a violência foi muito grande, tanto que eles puderam perceber isso já pelos respingos de sangue no teto, né? Você percebe o quão brutal foi por causa disso. Outro detalhe que adicionou aqui mais um choque, né, nessa cena, foi que na cabeceira do Josh tinha um cartaz de procurada, né, da Mary, porque o Josh, ele ajudou nas buscas durante todos esses dias, e um desses cartazes estava ali, do lado da cama. Outra coisa que os policiais ali encontraram também era que grudada na cabeceira da cama do Josh, só que meio escondida, tinha uma foto da irmã da Mary, a Jessie. E a gente vai falar dessa foto daqui a pouquinho. E outro detalhe, gente, é que a polícia já tinha entrado naquele quarto nos primeiros dias que a Mary desapareceu. Porque vocês se lembram que eu falei, né? Que a polícia estava entrando na casa de todos os vizinhos, estava interrogando todo mundo e a polícia esteve naquele quarto. Quando a polícia foi na casa dos Clifton, eles perceberam também um cheiro ruim, mas nesse momento realmente era ainda
o cheiro dos pássaros. E foi isso que a Missy falou para os policiais quando eles foram lá a primeira vez, né? Que não era para reparar no cheiro, porque o filho tinha vários pássaros e ele não era muito higiênico, enfim. E os policiais foram conversar com o Josh dentro do quarto, enquanto o Josh estava sentado naquela cama. Inclusive é dito que ele estava com o cachorrinho que ele tinha, que era um Beagle. Ele ficava acariciando o cachorrinho e conversando com os policiais. E eles jamais poderiam imaginar que naquele ponto a Mary já estava embaixo da cama, sem vida. E o Josh estava ali, respondendo as perguntas calmamente. Tanto que a polícia não desconfiou nada ali do Josh ou que tivesse alguma coisa de estranho no quarto naquele momento. Bom, agora com essa descoberta não restava dúvida do que tinha acontecido com a Mary. Os investigadores recolheram as provas, isolaram a casa e eles se preparavam para o próximo passo, que era encontrar o Josh. E ele estava na escola, inclusive ele estava assistindo uma aula de geografia nesse momento, enquanto a polícia chegou, né, no meio da aula e chamaram pelo nome dele e pediram para que ele levantasse e saísse da sala de aula. O Josh, ele saiu sem resistência nenhuma e é dito que os colegas, né, que estavam ali nessa aula ficaram super confusos, não estavam entendendo o que tinha acontecido, e os colegas ali também ficaram assim um pouco confusos do porquê o Josh não estava amedrontado, né? Por que ele não estava tendo uma reação, assim, sendo chamado pela polícia. Mas eu acredito aqui que nessa altura o Josh já deveria entender, né, o que estava acontecendo. Quando a notícia se espalhou de que o corpo da Mary tinha sido encontrado, foi, obviamente, aqui um choque para toda a vizinhança. Inclusive tem meio que imagens dessa época, se eu conseguir eu vou colocar aqui para vocês, porque ficou assim um clima muito, muito pesado. Todo mundo acreditava que iria rever a Mary, né? Que ela ia voltar em algum momento. E agora, não só ela não ia voltar, mas ela estava sem vida e estava sem vida esse tempo todo ali na vizinhança. Ela não tinha saído dali. Então, na porta ali da família, agora da casa da Mary, os cartazes, né, de desaparecida foram substituídos por arranjos de flores. As pessoas iam levar alimentos em caixas, porque de alguma forma eles queriam ajudar essa família. Eles não conseguiam ficar de braços cruzados assim. Eles precisavam oferecer agora todo o apoio que a família da Mary precisava. O promotor da época, ele era muito conhecido ali na região de Jacksonville e ele disse a seguinte frase, abre aspas, "Este foi um assassinato devastador e ficará para sempre na memória de qualquer pessoa na cidade. Foi historicamente um dos mais horríveis que já vimos." Fecha aspas. A família, né, da Mary foi avisada também logo em seguida, né, logo quando a descoberta aconteceu, eles estavam saindo daquela entrevista que eu falei para vocês já de manhã e foi absolutamente devastador para todos eles terem essa confirmação que a Mary não voltaria mais, né, que ela não entraria pela porta dizendo que ela estava em algum outro lugar, explicando o que tinha acontecido, porque eles tinham essa esperança. E, de novo, aqui, era aquela sensação de como isso aconteceu, como ela foi parar sem vida embaixo da cama do nosso vizinho. Bom, e antes então de continuar aqui na linha do tempo do que aconteceu, vamos falar um pouquinho sobre o Josh. Josh Phillips nasceu em 17 de março de 1984 em Jacksonville. Ele era filho único do Steve e da Sheila. Aparentemente o Steve ele tinha tido 2 filhos de um outro casamento, mas eram filhos já mais velhos e praticamente adultos, então eles não tinham essa convivência ali diária com o Josh. Então na casa ali, como eu falei, eram apenas os 3 e o Josh ele era o centro da atenção ali dos pais. E segundo as pessoas que conheciam a família, era uma família amorosa acima de qualquer suspeita. A mãe, a Missy, ela era considerada gentil, prestativa, ela era muito próxima a todos os vizinhos, sempre oferecia ajuda. E o pai, o Steve, ele trabalhava bastante, ele não era tão visto ali na casa e ele era conhecido por ter muitas regras, assim, por ser bastante rígido e exigir muita disciplina do filho. Nem de longe, gente, era uma família problemática ou que desse qualquer sinal que isso iria acontecer.
O Josh tinha tudo que ele precisava, a mãe era presente, o pai ele era assim rígido, ele tinha algumas regras ali, por exemplo, uma das regras era que o Josh não podia receber colegas, amigos ali, né, dentro de casa enquanto ele não estivesse na casa. E assim, eu não sei também, né, porque ele é descrito nas fontes como esse pai muito rígido, mas eu acho que muitos pais eram assim, são assim, tem regras na casa e os filhos têm que seguir essas regras. E vocês vão entender também porque muitas coisas foram ditas pelo Josh posteriormente, né? Então, só pra vocês entenderem. Mas ele é descrito nas fontes como um pai rígido. O Josh, ele era descrito pelos colegas e professores como um menino calmo, educado, às vezes tímido, mas nada que chamasse a atenção de uma forma negativa. Ele tinha boas notas na escola, assim, ele não era aquele aluno super excelente, mas ele também não estava nos alunos problemáticos. Ele fazia várias atividades extracurriculares, como escoteiros, ele também gostava de esportes e os interesses comuns ali de um jovem também na idade dele, computador, videogame. Ele não era o garoto mais popular do mundo, mas ele também não era um solitário, então ele tinha alguns amigos. Ele estava bem com os vizinhos, ele brincava ali também com vários vizinhos, era conhecido ali por todos. Ele gostava muito de animais, né? Então ele tinha lá os passarinhos dele que ele cuidava, ele também tinha um cachorro que ele adorava passear pela vizinhança. Enfim, gente, nada de anormal, nada de bandeira vermelha, pelo menos era o que as pessoas viam, né, do Josh, o que ele transparecia para as pessoas. Nada de estranho. Inclusive, a mãe fala que o Josh sempre foi muito amoroso com ela. Quando ele tinha 12 anos, ele se vestiu assim com terno e gravata. E ele falou que ele queria levar a mãe para um encontro, né? Um jantar. Era alguma coisa relacionada com a mãe, não sei se era aniversário dela ou o Dia das Mães, mas é dito que ele fez isso porque ele não queria só dar um presente pra ela, ele queria que fosse realmente uma data especial, que eles conseguissem ali criar uma lembrança a mais, né, e não só um presente. A família tinha se mudado ali pro bairro da Mary, né, pra esse bairro de Lakewood, 2 anos antes aqui dos fatos. E a casa dos Phillips, como eu falei, ficava quase que na frente da casa da família da Mary, era meio que na diagonal. Era uma casa simples, aconchegante, bem cuidada. Hey. Hi. So she's across the street, and then she's also from across the street. E quando tudo veio à tona, inclusive o diretor da escola que o Josh frequentava disse que os alunos não conseguiam imaginar que ele fizesse algo assim. Eles ficavam assim repetindo o nome do Josh quando a notícia veio, né? É dito que eles ficavam assim, o Josh, porque parecia que ninguém conseguia colocar o nome e a pessoa do Josh que eles conheciam nesse crime. Um vizinho também ali disse que várias vezes ele deixou o filhinho dele, de 8 anos, brincando com o Josh. E o Josh era muito legal com esse filho dele, que ele se sentia seguro em deixar os dois brincando juntos, que nunca aconteceu nada. Que ele era um menino muito educado, sempre quando ele ia falar com algum adulto, ele sempre falava sim, senhor, não, senhor, obrigada. Enfim, gente, tudo para vocês entenderem que foi algo realmente muito chocante, além do fato em si de ser chocante você encontrar aquilo embaixo da cama, mas foi chocante por ser no quarto do Josh, porque ninguém via esse menino como alguém que fosse dar qualquer tipo de problema. Isso foi algo também muito doloroso, obviamente, para os pais do Josh, a Missy e o Steve, porque eles ficavam se questionando o que eles fizeram de errado. Será que eles deixaram alguma coisa passar? O pai, né, também se questionava se ele era muito rígido ou se por muitas vezes ele deixou o Josh fazer coisas e não percebeu. E eles chegaram a dizer que eles duvidavam de si mesmos como pai e como mãe. Isso é muito, muito triste. Só que todo mundo via o Josh dessa maneira, como eu falei aqui pra vocês, né? Mas algumas coisas estavam começando a ficar um pouco estranhas. E principalmente na relação do Josh com as meninas, com a Mary e com a Jessie. A relação deles já não estava tão boa quanto a relação que o Josh tinha com outras crianças da vizinhança, por exemplo. Bom, de acordo com alguns vizinhos, o Josh parecia que ele estava cultivando ali um interesse pela irmã da Mary, a Jessie, né? Lembrando aqui, o Josh nesse ponto tinha 14 anos, a Jessie tinha 11 e a Mary 8. É dito que ele sempre tentava conversar com a Jessie, só que isso começou a ficar um pouco insistente demais, ela começou a ficar desconfortável. E aí foi no momento que ele fez algumas piadas para as meninas de cunho sexual.
As próprias meninas falaram para os pais dessa piada, né? Porque elas não se sentiram confortáveis. Então, elas foram contar para os pais e os pais resolveram proibir que o Josh se aproximasse das meninas. A proibição, mais especificamente, foi que o Josh não poderia ir até a casa das meninas. E essa informação de que o relacionamento aqui, né, do Josh com as meninas estava meio estranho, foi confirmada pelo Larry, aquele vizinho que no início aqui foi um suspeito, né? O Larry, ele contou para a polícia que a própria Mary falou isso pra ele. Pra você ver como o Larry, ele era realmente esse cara adulto ali da vizinhança que as crianças confiavam, né? Porque a Mary está contando isso pra ele. A Mary contou, então, que o Josh fez essa piada, elas reclamaram para os pais e agora o Josh não poderia mais ir até a casa delas. E a partir daí, gente, algumas coisas estranhas começaram a acontecer na casa da família da Mary, na casa dos Cliftons. Em uma ocasião, a Mary, a Jessie e a avó das meninas estavam chegando na casa e elas perceberam uma janela quebrada. Quando elas verificaram que elas podiam entrar na casa, que não tinha ninguém na casa, elas encontraram um cenário muito esquisito dentro da casa. Nada estava faltando, nada tinha sido roubado da casa, não foi um furto. Mas vários móveis tinham sido danificados. Por exemplo, a cama da Mary tinha vários grampos, como se alguém tivesse pegado um grampeador e grampeou o cobertor da Mary na cama da Mary. E esses grampos também estavam em outros móveis, assim, era algo muito estranho, parecia que a pessoa entrou, assim, para danificar realmente, pegar uma peça e saiu de casa. Na época, eles não conseguiram provar que tinha sido o Josh e nem conseguiram encontrar quem fez isso, mas a família acreditava que sim, que tinha sido ele, que ele tinha entrado na casa e feito tudo aquilo por algum motivo. E teve um episódio mais perturbador ainda, gente. Num dia, estavam os pais ali na casa, apenas o Steve e a Sheila, os pais da Mary. Eles escutaram uns barulhos no andar de cima e quando eles foram verificar, o Josh estava lá, no quarto da Jessie. Ele tinha entrado escondido, sem que ninguém tivesse visto, e a partir daquele momento ele foi expulso, obviamente, e a família acredita que foi nesse dia que ele roubou aquela foto da Jessie. Era uma foto muito específica, era uma foto, pelo que dá pra entender nas descrições, que foi tirada numa sessão de fotos da ginástica da Jessie, então era meio que essas fotos profissionais, assim, sabe? E aí, essa foto tinha sumido, e esse incidente aqui aconteceu em maio de 98, lembrando que a Mary desapareceu em novembro. Então já era uma coisa que estava acontecendo durante uns meses. Obviamente que quando isso aconteceu foi suficiente aqui para os pais reforçarem ainda mais essa proibição, né? O Josh não poderia se aproximar das meninas. Teve um outro incidente também na família muito, muito estranho, gente. Um telefone sem fio sumiu da casa. Lembra do telefone sem fio? Eram os telefones mais modernos da época, né? Então, o telefone sem fio sumiu. Só a parte ali sem fio, né? A base ficou na casa. E depois de alguns dias, esse telefone foi encontrado numa região assim próxima da casa, uma região meio que de mata e árvores. E aí a família recebeu na conta de telefone, nesse período que o telefone ficou desaparecido, várias ligações, gente, para linhas eróticas, vamos dizer assim. Então, alguém pegou esse telefone de dentro da casa, ficou fazendo essas ligações e abandonou o telefone lá, porque esse telefone também tinha bateria, né? Não ia durar muito tempo. E aí, fez todas essas ligações ali que vieram na conta da família da Mary. De novo, ninguém conseguiu provar como isso aconteceu, quem pegou o telefone, quem fez as ligações, mas a família acreditava que tinha sido o Josh. Outra coisa que a família encontrou também eram alguns furos na parede no andar de cima da casa, e a Jessie, depois, mais tarde, nas entrevistas que ela deu já adulta, ela disse que pareciam furos como se alguém fosse ou espionar por ali ou colocar uma câmera ali. Só que, mesmo assim, gente, mesmo com tudo isso aqui, a família da Mary não conseguia comprovar que tudo isso foi ideia do Josh, que foi ele que fez, a não ser, obviamente, as piadas e o dia que ele entrou no quarto, né? Então, para a família, bastava esse distanciamento, ó, não se aproxima das meninas, e era isso que estava acontecendo. E para a vizinhança, no geral, o Josh era um garoto comum, um garoto normal que não
não apresentava nenhum perigo. Ele nunca teve um histórico violento, ele nunca se metia em brigas na escola, por exemplo, e nas buscas pela Mary, ele estava totalmente envolvido. Ele estava lá com a família dele, a mãe, o pai, colando cartazes, andando, né, pela vizinhança, procurando pela Mary. Quando o Josh Phillips foi levado para a delegacia, foi uma sensação muito esquisita para os policiais, porque eles olhavam para aquela pessoa que era um menino de 14 anos, ele tinha um rosto calmo, parecia tímido, tinha um olhar meio perdido, mas os policiais já sabiam o que ele foi capaz de fazer. Era difícil associar a imagem que eles estavam vendo desse menino com o que eles encontraram no quarto dele. Era basicamente isso. O pai do Josh foi uma das primeiras pessoas que falou com ele e ele foi já direto e reto. Ele perguntou: encontraram o corpo da Mary no seu quarto, o que aconteceu? E ele já falou pro filho falar a verdade desde o começo, para não esconder nada, porque ele queria saber o que tinha acontecido. E durante esse primeiro interrogatório, o Josh, ele não fez rodeios, ele não tentou negar, ele não tentou criar uma outra história assim para dizer que não foi ele. Ele apenas começou a contar o que tinha acontecido naquele dia. E agora a gente vai entrar na versão do Josh, tá? E eu quero que vocês tenham isso em mente. É a versão que ele contou para os policiais e é a versão que ele conta até os dias de hoje, mas fiquem com isso em mente, é a versão dele. O Josh disse que naquela tarde a Mary chegou ali na casa dele perguntando se ele queria brincar com ela. E de início ele negou porque ele sabia das regras do pai, que ele não poderia receber ali ninguém, crianças na casa enquanto o pai não estivesse, então ele negou. Só que assim que a Mary estava indo embora, ele mudou de ideia e falou que não, então vamos brincar aqui em casa. O Josh disse que eles começaram a jogar beisebol no quintal da casa dele e em uma das rebatidas que ele foi dar ali, a bola bateu no rosto da Mary, bateu com muita força. Ela atingiu bem a região do olho da Mary e ele falou que imediatamente ela começou a gritar muito, a chorar e estava sangrando o local ali, né, que a bola pegou. E ele disse que neste ponto ele entrou em pânico. Ele explicou que ele tinha muito medo do pai, que era muito severo e que costumava ficar furioso quando ele quebrava as regras, né? Que foi o que eu já falei aqui pra vocês. Então, na cabeça do Josh, ele tentou fazer com que a Mary parasse de chorar ao invés de, por exemplo, chamar a atenção e ele ser descoberto que ele infringiu uma regra do pai. Ele colocou a mão sobre a boca da Mary e a levou para dentro de casa para que ninguém ouvisse ela chorar. Só que a Mary ficou, obviamente, mais assustada e chorava mais ainda. E foi quando o Josh disse que, ainda em pânico, ele pegou um taco de beisebol, que ele já estava brincando com ela, né? E golpeou 2 vezes na cabeça da Mary para tentar fazer ela parar de chorar. Nesse ponto, o Josh acreditou que a Mary estava sem vida e ele então colocou ela no espaço ali, né, naquele vão da cama d'água. Depois disso, ele começou a limpar o quarto, né, limpar ali todos os vestígios de sangue ou qualquer outra coisa, ele trocou de roupa também. E aí depois ele volta ali a viver a vida dele como se nada tivesse acontecendo. O pai chega em casa, ele fica conversando com o pai durante um tempo e ele retorna pro quarto. E foi nesse momento que ele começou a escutar que a Mary estava fazendo barulho embaixo da cama, ela ainda estava viva. Ela respirava com dificuldade e, de novo, ele disse que entrou em pânico e pegou um canivete e começou a golpear a Mary, fazendo ela, de novo, parar de fazer barulho. Ele fez vários ferimentos na parte da garganta, do peito e também na lateral do corpo, que foi o que apareceu na autópsia. E depois disso, ele coloca ela ali embaixo da cama novamente. Ele disse, então, que depois disso ele começou a colocar várias fitas ao redor da cama, ali nos vãos, né, onde poderia sair o cheiro. Ele falou que primeiro ele usou um tipo de fita, depois ele começou a sentir o cheiro mesmo com essa fita, e ele usou uma fita mais forte. E que ele começou a usar ali vários tipos de táticas, né? Estão usando velas, aromatizadores, enfim, incensos e também limpar o quarto ali com desinfetante. E durante os próximos dias, né? Até o corpo ser descoberto, ou seja, 1 semana, ele dormiu naquela cama, gente. Ele dormiu no quarto e a Mary estava o tempo inteiro lá embaixo dele. Isso é de arrepiar para mim, assim, de pensar nessa situação.
dele dormindo lá, sabendo que ela estava embaixo da cama e todo mundo procurando por ela. Gente, tem relatos, né, das buscas, assim, que elas iam madrugada adentro, que os vizinhos faziam vigílias à noite, com velas, com luzes. Então eu fico imaginando ele vendo essa comoção ali na rua da casa dele, na vizinhança, e ele dormindo em cima do corpo da Mary. É algo realmente difícil da gente digerir, é meio que inacreditável e igualmente sombrio, né, tudo isso. E lembrando, é um menino de 14 anos. E para os investigadores era difícil compreender o comportamento dele, assim, quando ele contava tudo isso. Porque parecia que o Josh não entendia a gravidade do que ele tinha feito, né? Ele continuava descrevendo tudo num tom bastante calmo. E aí os investigadores perguntavam para ele assim, tá, mas o que você pensava em fazer depois? Quais seriam os próximos passos, né? Até quando você ia deixar o corpo dela lá? E ele dizia que ele não tinha pensado direito, que ele nem tinha pensado ainda o que ele ia fazer, que ele só estava tentando fugir de se meter numa encrenca. Só que, gente, essa é a versão do Josh, como eu falei pra vocês, né? E os policiais, eles investigaram a cena, eles posteriormente investigaram com mais calma o corpo da Mary, né? Obviamente eu já dei aqui os detalhes pra vocês, né? Mas demora um pouquinho, né? Essas fases. Só que aí os policiais começaram a perceber que, baseado em tudo isso, no que eles encontraram na cena, no corpo da Mary, várias coisas não faziam sentido com a versão do Josh. Algumas, sim, outras não. A primeira coisa que não fazia sentido foi a bola na região aqui do olho da Mary, que ele disse que acertou, né, sem querer, e ela começou a chorar, e inclusive começou a sangrar. Não foi possível detectar nenhum ferimento, nenhum hematoma, nada que corroborasse com essa versão de que ela recebeu essa bola de beisebol no rosto. Não tinha nada no corpo da Mary para verificar isso. Nenhum ferimento no rosto dela era compatível com o que ele contou que aconteceu. Outra coisa que aconteceu também foi que os policiais perguntaram para o Josh por que ela estava sem roupas, sem as partes de baixo, né? E aí o Josh falou que quando ela recebeu essa bolada e começou a chorar e começou a gritar, ela ficou no chão ali do quintal da casa dele e ele arrastou ela para dentro de casa, né, com a mão na boca. E ele falou que foi nessa hora que ele arrastou ela do quintal para dentro da casa que a parte de baixo da roupa saiu. Só que isso não fazia muito sentido, primeiro, por quê? Porque no corpo da Mary não existia nenhum vestígio de grama, de terra e nada que comprovasse esse arraste. E é estranho também que a roupa que ela estava, a parte de baixo e a roupa íntima, saísse sem os sapatos saírem também nesse arraste, né? Muito provavelmente o tênis que ela usava sairia também. Outro detalhe também, vou tentar explicar aqui pra vocês sobre as roupas da Mary que não batia na versão dele, porque ele disse que ele arrastou e colocou ela embaixo da cama e colocou as roupas dela lá também. Só que as roupas, elas estavam colocadas na parte mais funda da cama, como se ele tivesse colocado primeiro as roupas lá e depois colocou a Mary. E ele disse que não, que ele colocou a Mary e aí ela foi perdendo as roupas, né? E aí depois ele colocou as roupas juntos. Só que também isso não batia. O que os peritos acreditavam, gente, é que a Mary, ela foi levada para o quarto do Josh ainda viva e que ela sofreu ali as agressões que levaram à morte. Segundo a reconstrução feita pelos investigadores, o primeiro ferimento não foi causado também por uma bola, mas sim por asfixia. Sim, porque eles puderam encontrar sinais de pressão no pescoço, que sugerem que ela pode ter sido estrangulada com um fio elétrico. E esse ato aqui não foi o suficiente para tirar a vida da Mary. Ele não fez força o suficiente, mas foi o suficiente para deixar marcas visíveis. Eles conseguiram ver isso na autópsia. Em seguida foi quando ele pegou o taco de beisebol e atacou a Mary na cabeça. Isso ele conta na versão dele, mas não exatamente nessa ordem. Confirma que isso foi feito no quarto por causa dos respingos, né, que tinham até no teto.
Acredita-se que nesse ponto aqui ele escutou o pai chegando em casa e foi nesse momento que ele colocou embaixo da cama, assim, num ato de desespero. Talvez se o pai não tivesse chegado em casa, ele fosse fazer outra coisa com o corpo. E aí essa outra parte meio que bate com a versão dele, né? Que ele ouviu que ela ainda estava viva e depois ele desferiu os outros golpes com o canivete, né? Com o estilete. No total, gente, foram 11 ferimentos. Teve o que eu mencionei aqui pra vocês, que quando ela foi encontrada, parecia que ela tava meio que segurando em uma das estruturas que tinham ali, nessa estrutura de madeira da cama, mas que isso pode ser também uma coincidência, pode ser que a mão dela tenha caído daquela forma, né? Mas existe isso, assim, de que quando ele desferiu os golpes nela e deixou ela lá embaixo da cama de novo, ela ainda pudesse estar respirando ou tentando ter alguma reação. Mas logo depois ela perdeu a vida. E como eu falei pra vocês, na análise do corpo da Mary, eles não conseguiram encontrar nenhuma evidência clara de agressão sexual. Mas os detetives não descartavam que a motivação do crime tenha sido sexual. Por quê, gente? Porque minutos antes de tudo acontecer, aqui com a Mary, o Josh estava consumindo conteúdo de pornografia no computador. E era um conteúdo bastante violento, inclusive envolvendo crianças. É esse conteúdo bem perturbador mesmo. E outra questão é que depois que ele fez tudo isso com a Mary, eles conseguiram identificar, né, pelos horários e tudo mais, porque obviamente eles investigaram o computador, né, do Josh. Ele voltou a consumir esse conteúdo, ou seja, ele estava consumindo isso antes de atacar a Mary e depois de atacar, ele continuou consumindo. Então, por causa disso, para os investigadores, poderia ter sim uma motivação sexual. Ele tentou fazer alguma coisa com a Mary e não conseguiu, porque ela reagiu, porque ela tentou lutar e foi nesse momento que ele tirou a vida dela. E aí, gente, tem ainda a versão da família da Mary, que é meio que essa versão da polícia, mas eles acreditam em algumas coisas diferentes na abordagem, em como a Mary foi parar na casa do Josh. A família não acredita que tudo isso que aconteceu foi um acidente. Ela acredita que o Josh planejou isso de alguma maneira. Por quê? Primeiro que a Mary sabia que existia aquela proibição, né, do Josh se aproximar delas. Então a família não acredita que a Mary foi até a casa do Josh para brincar, como ele disse, né, ou para falar com ele, assim, ela tenha ido até a casa dele, eles acham que isso não aconteceu. Também a história de que ele disse que eles ficaram brincando, né, jogando beisebol ali no quintal da casa dele. Por quê? Porque o quintal da casa dele era quase que totalmente ocupado por uma piscina. Não tinha espaço para jogar beisebol. Então eles também acham que isso não aconteceu. O que a família acha que aconteceu é que o Josh atraiu a Mary para casa dele com a história das bolas de golfe. Porque a Mary, ela tava, né, o tempo inteiro procurando por essas bolas, era ali na vizinhança, ela volta para casa e muito provavelmente na hora que ela tava saindo de volta ali para voltar para casa do Larry, para eles continuarem brincando, o Josh abordou a Mary nesse meio do caminho, já que a casa do Josh ficava quase que na frente da casa da Mary. E aí, quando a Mary entrou, achando que ele iria dar essas bolas de golfe para ela, né, na inocência, que ela achou que ele estava sendo amigo dela, foi quando ele a atacou, tentou algo sexual com ela e aí tudo aconteceu. No dia 14 de novembro de 1998, aconteceu o sepultamento da Mary e as ruas ali do bairro se encheram de pessoas de mãos dadas, vizinhos, amigos, desconhecidos também que souberam do caso da Mary, ficaram ali juntos, prestando esse carinho e esse respeito pela família. Eles fizeram um cortejo e esse cortejo passou ali por todas as ruas da vizinhança. Enquanto passava, eles iam jogando flores e fitas também. E tinha muita gente acompanhando esse cortejo, gente. Foi uma dor, assim, dividida por todos. Ela teve também uma missa de corpo presente na Igreja Católica de San José, ali em Jacksonville, e a cidade parou para se despedir da Mary. A história dela tocou um país inteiro, na verdade, assim, e todo mundo ficou em luto nesse dia. Bom, e depois de todas as provas reunidas, a confissão, o resultado da autópsia, as evidências encontradas no quarto, Joshua Phillips foi formalmente acusado de assassinato
de Mary Clifton, e ele tinha apenas 14 anos, mas o caso era muito grave e o Ministério Público anunciou que ele seria julgado como adulto. A promotoria explicou que não se tratava apenas da brutalidade do crime em si, mas também o fato do Josh ter tido múltiplas oportunidades para parar o que ele estava fazendo. Ele a Mary, ele parou. Depois ele atingiu com o taco, ele parou novamente. E depois, então, ele esfregou e tirou a vida dela. Foram momentos que ele poderia ter voltado atrás, pensar no que estava fazendo, ter buscado ajuda, mas ele escolheu seguir. E o juiz aqui do caso, ele foi direto. Ele disse que se o Josh tivesse 4 anos a mais, o Estado teria pedido a pena de morte para ele. Mas por ele ter 14, né, o máximo que ele poderia pegar era a prisão perpétua sem liberdade condicional. E esse caso foi bastante difícil de ser julgado porque foi um caso, como eu falei para vocês, que todo o país sabia. Era difícil você encontrar ali pessoas que não soubessem sobre o caso e para você ter um júri ali justo, as pessoas não podem ter essas informações externas. Então o processo ele foi transferido para uma outra cidade a cerca de 3 horas ali de Jacksonville e o julgamento começou dia 6 de julho de 1999. E, gente, foi um julgamento bem rápido, ele durou apenas 2 dias. A defesa tentou mostrar o Josh como um garoto assustado, que ele foi criado nesse ambiente de medo, né, medo do pai, o pai era agressivo, controlador, e o advogado alegou que a morte da Mary tinha sido um acidente, que era o que a família não acreditava, né? Que o Josh entrou em pânico por medo de ser castigado e que não sabia o que fazer e tomou decisões trágicas e impensadas. A defesa também chegou a sugerir que o Josh tinha danos no lobo frontal do cérebro, o que prejudicaria sua capacidade de julgamento e controle de emoções. Inclusive, foram feitos exames no cérebro do Josh e aparentemente ele realmente tinha essas lesões, mas o tribunal considerou as imagens inadmissíveis como prova e o argumento acabou sendo abandonado. O Josh, ele não falou no julgamento e a promotoria, ela mostrou todas as fotos da cena do crime, né? Inclusive, obviamente, as fotos da Mary eram fotos bem gráficas. Eles meio que levaram uma estrutura da cama ali no julgamento para mostrar como ela ficou ali embaixo, né? E eles quiseram colocar as pessoas naquela situação, basicamente, assim, então foi bem forte. E eu já mostrei aqui para vocês na tela, né, que tem um desenho de como ela foi encontrada embaixo dessa cama, mas diz que lá eles trouxeram uma réplica da cama, enfim, para mostrar, então fica tudo mais gráfico. E a promotoria, ela mostrou que a autópsia contradizia totalmente a história do Josh, né? Que foi o que eu falei pra vocês, que não haviam hematomas compatíveis com a bola de beisebol que ele disse, não tinha sujeira, né, de grama ou terra nas roupas dela ou no corpo dela também. Eles lembraram o detalhe que não havia espaço, né, no quintal dele para eles jogarem beisebol, porque era tudo basicamente uma piscina. E para os investigadores, o Josh, ele contou uma mentira. A Mary não foi atingida por acidente, ela foi levada para o quarto dele, ela foi atacada ali e o crime foi premeditado. Era isso que a promotoria queria mostrar. Eles ainda destacaram o antes e depois do crime, que foi o que eu falei para vocês, né? Que foi ele consumindo esse conteúdo pornográfico super violento, envolvendo também menores. E mesmo não havendo a prova física ali no corpo da Mary que ele a abusou, todo esse contexto apontava para essa motivação, né, a motivação sexual. A defesa, ela não chamou nenhuma testemunha a favor ali do Josh, então foi um julgamento rápido, como eu falei para vocês, e a deliberação foi rápida também, cerca de 2 horas, e quando eles voltaram com o veredito de culpado. O Josh foi culpado por homicídio em 1º grau. E a sentença foi exatamente a máxima que ele poderia pegar na idade dele, que foi a prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Quando o juiz falou ali no final, ele disse algumas frases. Uma delas foi que o Josh teve vários momentos para parar e salvar a vida da Mary e não fez, então por isso ele merecia essa pena. E teve outra frase aqui que eu vou ler na íntegra para vocês que o juiz disse.
Abre aspas. Está escrito no capítulo 17 de Lucas que Jesus disse aos seus discípulos que seria melhor que uma pedra de moinho fosse pendurada em seu pescoço e você fosse jogado ao mar do que causar dano para uma criança. Tenho certeza de que no dia do juízo final, a você, Joshua Phillips, será dada uma sentença muito mais severa do que eu posso te impor. Fecha aspas. E uma coisa que eu quero destacar aqui pra vocês, gente, é a mãe do Josh, a Missy. Porque o que ela passou, gente, não foi nem um pouco fácil, assim. Primeiro, você ter a realização de que o seu filho é um criminoso e tirou a vida de alguém, mas o que ela encontrou foi ela que encontrou a Mary. A situação dela era muito devastadora. Ela contou que ela mal conseguia sair de casa, que ela tinha medo de sair, ela tinha muita vergonha também do julgamento público e ela carregava esse peso, essa culpa por algo que ela não fez, né? E mesmo assim, ela fez o que algumas mães não fariam, né? A gente já viu em alguns casos também da mãe ainda tentar proteger o filho nesse ponto, né? Mas não foi o que ela fez. Quando ela descobriu, no momento que ela descobriu, ela foi contar para a polícia. Ela foi falar o que ela tinha encontrado, mesmo sabendo que aquilo acabaria com a vida do filho dela. Só que existia uma outra vida ali que já tinha sido ceifada, né? Então, ela foi muito justa nesse momento. Mas isso não tira a dor que ela sentiu, né? De saber o que o filho fez e dela ter que chamar a polícia pro filho. Então, é muitos sentimentos, assim, ao mesmo tempo, assim, que essa mulher lidou de uma hora para outra. E é claro, eu tô falando isso da Missy aqui, né, ainda nem entrei na família da Mary, mas a própria família da Mary demonstrou muita empatia e muito carinho pela Missy. A família da Mary jamais tratou a Missy com hostilidade. Eles demonstraram uma generosidade que impressionou, inclusive, muitos vizinhos que conheciam todo mundo, né? A irmã mais velha da Mary, a Jessie, quando tudo aconteceu, todo mundo continuou morando nas mesmas casas, né, gente? E passado já um tempo do julgamento e tudo mais, a Jessie, ela começou a reparar às vezes que a Missy chegava em casa, né? Então ela chegava com compras de mercado, às vezes passeando com o cachorro, e a Jessie começou a visitar a Missy. Sim, a irmã da Mary começou a visitar a Missy, mãe do Josh. Ela ajudava com as compras de mercado, ela perguntava se ela poderia passear com o cachorro, ajudar de alguma forma. E isso é muito bonito, isso mostra muito também a união que existia entre as famílias ali e que a Missy realmente não teve culpa de nada, né? E sofria muito com o que o filho dela causou para outra família que ela gostava muito. E agora essa outra família é a família que está dando esse carinho para ela de volta. Então, é muito bonito tudo isso, assim, no meio de tanta tragédia, esses sentimentos bons. Sempre me emocionam. As duas ali, né, a Jessie e a Missy, elas se uniram de certa forma pela dor. A Jessie tinha perdido a irmã, a Missy perdeu o filho, né? E a Jessie fez meio o que a irmãzinha dela fazia, né? O que a Mary fazia, que era de não gostar de ver ninguém sozinho, ninguém desamparado. Ela queria oferecer ajuda. E a Jessie era sempre aquela pessoa mais retraída, como eu falei pra vocês, ela era mais na dela, e a Mary era mais sociável, né? Mas agora, nesse momento, a Jessie fez esse papel, né? De ir lá consolar a Missy. A Jessie, inclusive, disse posteriormente que a Missy era uma pessoa muito doce, muito gentil e que ela não merecia o que aconteceu com ela. Sobre a família da Mary, né, o Steve e a Sheila, é dito que, se eu não me engano, o Steve, ele queria ver o corpo da Mary, né, antes dela ser sepultada, mas ele foi impedido e falaram que não era uma lembrança que ele gostaria de ter da filha dele. Eu acho que isso foi correto, né, porque ela estava embaixo daquela cama já há uma semana, então não seria uma visão fácil. E a mãe, a Sheila, ela se lembra que jamais ela vai conseguir olhar para os grandes olhos castanhos da filha novamente, e que agora ela só pode ver isso em fotos. A família, ela tentou seguir a vida dela, tentava viver ali da forma mais normal novamente. Só que a Jessie, por exemplo, foi uma pessoa assim que foi bastante afetada com tudo isso, porque antes ela era meio que assim, a garota assim,
tímida da escola, ela não tinha muitos amigos, ninguém ligava muito pra ela, assim. Mas depois do caso, era meio que como se ela tivesse virado uma pessoa famosa e ela não soube muito lidar com isso, porque todo mundo queria falar com ela, todo mundo chegava e se aproximava dela. E ela disse também que ela teve uma certa dificuldade, porque parecia que ela estava perdendo a identidade dela, ela não era mais a Jessie, ela era a irmã da Mary, e todo mundo chegava para falar com ela por causa da Mary e tudo que aconteceu, e era um motivo ruim, né, um motivo triste, por mais que as pessoas estivessem tentando apoiar de alguma forma, né, foi difícil para ela lidar com tudo isso tão novinha. E ela disse posteriormente que ela se esforçava muito para ser forte nesse momento, porque ela sentia que se ela desmoronasse, os pais dela desmoronariam também. E ela fala que ela ficava nessa luta, assim, de tipo, eu não quero que as pessoas fiquem vindo até mim para falar da minha irmã, mas ao mesmo tempo ela queria sentir essa dor de perder a irmã, né? Ela queria saber lidar com isso, então foi bem confuso para ela. E como eu falei pra vocês, eu escutei, né, uma entrevista dela num podcast que ela dá pra duas meninas. É uma entrevista já antiga, pelo que eu pude perceber. Eu não encontrei nada muito recente da Jessie, mas o que dá pra entender é que ela se tornou realmente uma mulher muito, muito forte e que fala muito, assim, sobre o que aconteceu, as ideias que ela tem sobre o Josh, e a gente já vai falar sobre isso também. No ano seguinte do julgamento, em 25 de junho de 2000, o pai do Josh, o Steve Phillips, ele faleceu em um acidente de carro e foi mais um golpe terrível aí para Missy, a mãe do Josh, porque ela estava sozinha agora nesse momento, mas como eu falei, foi meio que nessa época aqui que ela encontrou esse conforto na Jessie, né, e também na mãe da Mary, a Sheila, porque a Sheila, ela também continuou apoiando a Missy, cuidando dela, visitando quando ela podia, né, dando esse amparo emocional por um tempo, porque depois parece que eles se mudaram ali de região, eles não continuaram essa convivência. Mas durante um tempo ali, principalmente quando a Missy perdeu o esposo, né, o marido, teve esse apoio também da Sheila, a mãe da Mary, com a Missy, a mãe do Josh. Depois de um tempo, a Sheila e o Steve, os pais da Mary, eles se divorciaram e a Sheila, ela se mudou ali do bairro, ela foi morar em outro lugar e pelo que dá pra entender, pela própria Jessie, porque ela fala disso no podcast, ela não tem uma relação hoje em dia tão boa com a mãe, quanto a que ela tem com o pai. Ela diz que ela é muito próxima do pai, mas com a mãe elas falam raramente. E o que me deu a entender, tá, gente? Isso é uma interpretação minha do que ela falou no podcast, é que, assim, ela entendeu que o pai, ele sentia a dor, né, de ter perdido a Mary, mas ele tinha uma outra filha para cuidar e ele precisava dar esse apoio pra Jessie, ela se sentiu amada pelo pai. E a mãe, aparentemente, ela não soube lidar muito bem com isso, ela perdeu a Mary, ela meio que assim, meu mundo acabou, eu não vou conseguir seguir, e acho que a Jessie ficou um pouco ressentida com isso, assim, né, da mãe não ver que ela ainda tinha mais uma filha pra cuidar. Isso é o que eu entendi, tá, do que ela falou do podcast. Então eu acho que é por isso que hoje em dia elas não têm uma relação tão próxima assim. Ela falou assim, a gente se fala, mas não é tão próximo assim. Pra vocês verem como um crime, ele continua reverberando muito tempo depois, né? Todo mundo é afetado de várias formas diferentes. A Jessie, ela também disse que nesse momento do divórcio foi difícil pra ela, porque depois do que aconteceu com a Mary, eles tiveram que se acostumar ali na casa a pegar 3 pratos, 3 garfos, 3 facas no armário, né, ao invés de 4. E ela disse que levou um tempo para isso acontecer, porque era meio que comum, a mãe sempre pegava 4 coisas, né. E depois que eles se divorciaram, agora ela pegava os utensílios apenas para ela e para o pai. Então foi difícil essa questão de você perceber uma casa cheia e esvaziando. Com o passar dos anos, a lembrança da Mary continuou viva ali na comunidade de Jacksonville. Todos os anos, os vizinhos e antigos colegas da escola da Mary organizam pequenas vigílias em sua memória, especialmente nas datas de aniversário dela.
E na escola onde a Mary estudava, foi construído um pequeno parquinho em sua homenagem, feito por alguns voluntários que quiseram transformar a dor em algo bonito. E é um espaço que tem tudo a ver com a Mary, porque ela era essa criança que gostava de brincar o tempo inteiro e brincar ao ar livre. Então, foi uma homenagem bonita aqui que a escola fez. E, além disso, amigos e vizinhos também criaram o Mary Clifton Memorial Fund, que é um fundo comunitário voltado para apoiar famílias em luto e incentivar projetos voltados à infância. Dessa forma, o nome da Mary continua vivo, né? As pessoas continuam sempre lembrando dela, e não são só lembranças, mas também nesses gestos, né, de amor, de esperança, que continuam ali inspirando essa comunidade que viveu ali com a Mary. E eu tenho algumas atualizações desse caso, né? Que na verdade são atualizações do Josh. Várias coisas aí do Josh na parte jurídica, tá? Mas eu não vou entrar muitos detalhes para não ficar chato aqui para vocês. Mas ele recorreu, né, da sentença, porque eles acham que a pena que ele recebeu foi pesada demais para um garoto de 14 anos. Então, você vai encontrar algumas entrevistas do Josh já mais adulto aqui no YouTube. Você encontra ali, acho que 1 ou 2 entrevistas, e tem também ele falando nessas audiências aí que ele sempre tá recorrendo da sentença. Já em 2002 ainda, né, o Josh, ele recorreu da sentença, mas a condenação foi mantida. E nessas entrevistas que ele dá, gente, assim, eu não sei muito o que pensar, sabe, do Josh, porque pra mim ele é meio estranho. Vou dizer pra vocês, eu acho ele meio estranho. Tem horas que ele ri, assim, e parece que não tá percebendo a gravidade das coisas que ele fez. Na entrevista que eu vi dele, a minha impressão é que ele sempre fala só sobre si, sabe? É sempre o que eu sofri, o que eu aprendi, o que eu sinto, o que eu passei, que eu agora estou muito familiarizado com a tristeza, com, sabe? É tudo o que ele fez, o que ele tá passando. Ele nunca fala muito da Mary. Isso me incomoda um pouco. Ele tenta falar, tem algumas horas que ele fala assim, que ele fica pensando nas coisas que ele perdeu, por exemplo, né, por estar na prisão, e daí ele fala da Mary, mas daí eu fico pensando nas coisas que ela também perdeu. Ele fala, por exemplo, assim, que na época, quando tudo aconteceu, ele meio que criou um mecanismo de defesa que era ignorar o problema, e foi isso que ele fez com a Mary, assim, aconteceu uma coisa, ele colocou embaixo da cama e ignorou, esperando que aquilo fosse esquecido, e que ele não pensava além, né, o que ele iria fazer depois. E ele disse que na prisão ele cresceu, que ele amadureceu, que ele é uma outra pessoa, que ele começou a aprender a ter empatia por outras pessoas. Então, em 2012, uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos considerou inconstitucional as penas de prisão perpétua obrigatórias para menores de idade e abriu o caminho para que o Josh buscasse, então, uma nova sentença. Então, em 2017, ele voltou ao tribunal para uma reavaliação. Nessa audiência de 2017 é quando tem uma declaração maior do Josh que ele faz diretamente para a família, e eu não vou colocar aqui toda a citação dele porque é bem longa, assim, mas vocês encontram ela inteira no YouTube, mas eu separei só um trechinho aqui, um resuminho, para falar para vocês, que é a seguinte, abre aspas, estou aqui para me solidarizar diretamente com a família da Mary, há muito tempo queria dizer isso, sinto muito pelo que aconteceu, mesmo agora, depois de todos esses anos, ainda me dói saber que roubei uma vida tão preciosa, rezo para que vocês consigam viver suas vidas, apesar do mal que lhes causei. Fecha aspas. E a família da Mary, ela também falou nessa audiência, também tem os trechos no YouTube, e eles são muito diretos, assim, né? A mãe da Mary, a Jessie, também fala que elas não vão admitir que ele seja libertado pelo simples fato de que a Mary não teve uma segunda chance, sendo que ela poderia ter tido. Ele poderia ter parado em 2 momentos, pelo menos, e não parou. Então, ele teve essa escolha mais de uma vez. E daí, agora, é inadmissível para a família da Mary que ele queira ter uma segunda chance. Então, o pai da Mary disse nessa audiência que ele não pôde acompanhar a filha até o altar.
ele não pôde ter netos vindos dela, e tudo isso por causa dos atos do Josh. Inclusive, teve uma frase que a mãe da Mary disse na audiência que foi a seguinte, abre aspas, orávamos todos os dias, o que não sabíamos era que o próprio diabo havia se mudado para a casa em frente, fecha aspas. A mãe, ela também disse que durante os dias que ela estava ali na audiência, ela ficou sentada ali escutando todas as aulas, todos os diplomas que o Josh conseguiu na prisão. E aí ela se questionava, e tudo o que a minha filha poderia ter feito e não fez? Quando ela vai poder conseguir diplomas? Quando ela vai poder frequentar aulas? Ela não vai poder mais. Em 2020, o Josh recorreu novamente, mas foi negado de novo. E agora, gente, em 2025, no começo do ano, ele voltou aos tribunais e ele está esperando uma nova revisão de sentença. Ele alegou que ele cumpriu os 25 anos obrigatórios e ele deseja que a sua pena seja revista. Para o Josh, isso significa a chance de uma soltura ou de ter a liberdade condicional. Mas para a família da Mary significa voltar ao tribunal de novo, voltar aos corredores, reviver tudo o que aconteceu em 1998. E a família, toda vez que ela foi chamada, era isso que acontecia. Eles voltavam para aquele dia de 1998, o dia que ela desapareceu e o dia que eles encontraram a Mary debaixo da cama do Josh. Então, nesse momento, o Josh está preso e é dito que ele é um prisioneiro exemplar. Ele se comporta bem na prisão, nunca se mete em problemas, ele conseguiu terminar o ensino médio também dentro da prisão, ele se tornou budista e ele concluiu um curso de assistente jurídico. Então agora ele ajuda outros detentos nas questões ali jurídicas das penas deles e tudo mais. E a família do Josh esteve ao lado dele o tempo inteiro, assim, o pai até quando ele conseguiu, né, porque dele faleceu, e a Missy também. E a Missy, na verdade, assim, ela não fica do lado do filho lá para falar que ele é inocente, nem nada desse tipo, mas ela sempre está demonstrando apoio quando o filho vai recorrer, quando tem as audiências, né, da pena e tudo mais, ela sempre está presente, e inclusive, gente, em alguns momentos, a Missy, ela senta assim junto ali na audiência, junto com a família da Mary, junto com a Sheila, junto com a Jessie, porque é aquela coisa assim, ela é mãe, elas entendem que a Missy está ali para apoiar o filho e que não é por causa disso que ela está passando a mão na cabeça do filho pelo que ele fez. Ela em momento nenhum falou que ele é inocente, que ele não fez o que ele fez, nada disso. Ela só está lá como uma mãe que quer apoiar o filho, né? E na verdade é a família que sobrou, porque o marido também morreu. Deve ser muito difícil para Missy tudo isso. E no momento, como eu falei, a pena dele lá está em processo de revisão, tá? Então eu não encontrei nada mais recente. Aparentemente ele pediu essa revisão, mas até agora não saiu mais nada. O que eu falei para vocês lá no início sobre esse caso, que ele deixa a gente assim com algumas perguntas, alguns questionamentos, né? E é o porquê. Porque o Josh, ele não fala o porquê ele fez, o que ele estava pensando, o que exatamente ele fez, né? Porque a versão dele que ele contou lá, aquela primeira vez, se manteve durante todo esse tempo, mesmo as evidências contradizendo, né? Ele nunca mudou isso. E esse caso, ele é para mim chocante porque ele aconteceu assim, ó, num dia cotidiano, num dia comum, num lugar seguro, e também aconteceu muito rápido, né, gente? Assim, foi a questão da Mary sair da casa dela e estar voltando para brincar com seus amigos e algo aconteceu e ela estava dentro da casa do Josh. Então, isso é uma coisa também pra gente pensar, né? Que o perigo, muitas vezes, gente, não vem assim do desconhecido, de uma situação alarmante. Não, ele pode acontecer ali, num dia calmo, numa tarde tranquila, num lugar que você já conhece, com pessoas que você já conhece. É difícil compreender como um menino de 14 anos, né, no meio de uma tarde assim, ele foi capaz de tirar a vida de uma criança de 8 anos com quem
brincava. Existe um vídeo, inclusive eu já devo ter mostrado aqui pra vocês, né, que é um vídeo do Josh filmando as meninas. Ele tá filmando a Jessie e filma mais a Mary, e eu acredito que era ainda na época que eles podiam brincar juntos, né, e aí tem um momento que ele vira, né, a câmera pra ele, você vê os olhos dele, mas o que eu acho triste é que ele tá contando assim, essa mora do outro lado da rua, aquela ali também mora do outro lado da rua, e aí nisso ele foca na Mary, e a Mary olha pra ele e fala, hi Josh, né, tipo, oi Josh. Ela era tão inocente, gente. Hey. So she's across the street, and then she's also from across the street. Ela via o Josh ali como um amigo dela, como uma pessoa assim que ela brincava. Essa era a imagem que ela tinha dele naquele dia. Ele vai me dar umas bolas de golfe, eu conheço o Josh, a gente já brincou junto. O que ela encontrou dentro daquela casa foi horrível. A gente vê esse vídeo, assim, de crianças inocentes ali, é difícil acreditar no que tudo isso virou, no que elas foram envolvidas. E, de novo, né, perturbador da gente imaginar ele dormindo em cima do corpo da Mary durante 6 dias e algo que fica na nossa cabeça, de novo, o porquê. O que passava na cabeça dele naquele momento? Até hoje ele não explicou completamente e talvez, gente, seja por isso que tanta gente acredita que ele deve continuar preso, ele não tem que sair, porque ele nunca foi realmente sincero. Nas entrevistas ele fala muito sobre ele mesmo, né, sobre o próprio sofrimento, sobre como ele amadureceu e quase não fala da Mary. E aí que muita gente se questiona se existe de fato um arrependimento, e eu também me questiono, porque parece mais uma vontade de sair de qualquer jeito da prisão, né? E não de assumir o que realmente ele fez. E um promotor chegou a dizer algo também que eu vi num desses vídeos de audiência, agora já recentes. Ele falou assim que deixar o Josh em liberdade seria mais ou menos como um experimento, como negociar com o perigo. Vamos soltar ele, vamos ver o que acontece, porque isso é questionado. Como ele vai agir fora da prisão quando, por exemplo, ele tiver numa situação que ele pode se meter em encrenca? Ele vai matar a pessoa também? Ou como ele vai reagir quando ele encontrar com uma menina nova, uma menininha nova, assim, uma criança? Como ele vai reagir? Porque na prisão não tem isso, né, gente? Então eles se comportam. E é isso que o promotor fala. Então, quando a gente soltar, que a gente vai ver o que ele vai fazer? Não, eu não quero correr esse risco, né? E eu acho que ele tá certo, assim, sinceramente falando. Eu acho que é muito difícil a gente pensar numa pessoa como o Josh solta, sendo que aos 14 anos ele cometeu esse crime de uma forma tão fria e ainda depois, os dias depois, né, gente? Se ele estivesse, como ele disse que estava, em pânico, sem saber o que aconteceu, gente, como ele conseguiu ficar tão frio falando com os policiais sentado em cima do corpo da Mary? Isso é muita frieza, assim, pra mim, pra um garoto de 14 anos, sabe? E planejar tudo que ele fez depois, tentar mascarar o cheiro, o que ele iria fazer depois com o corpo? Será que ele faria alguma coisa? Ele tentou de todas as formas se livrar do que ele fez, e isso é muito pensado, não é alguém que está em pânico. Pra mim parece uma pessoa que sabe exatamente o que tá fazendo. E aos 14 anos, gente, a gente já sabe que tirar a vida de alguém é errado, né? Muito antes disso. Ele agiu muito normalmente depois dos outros dias, acho que isso que é preocupante. Ele participou das buscas, ele apoiou a família, ele imprimiu cartazes, né? Tudo isso. Então, tudo isso não soa pra mim como um menino em pânico, desesperado. Pra mim, soa como frieza. E se ele já tinha isso aos 14, como a gente garantir que ele não vai agir dessa mesma forma agora, né? Depois de tantos anos. E o mais triste de tudo isso, obviamente, é pensar que a Mary nunca teve a chance de crescer, de se formar, de casar, de ter filhos. Isso foi tirado dela. E é difícil aceitar que alguém que tirou tantas possibilidades, né, de uma menina como a Mary, peça hoje por uma nova chance de viver a vida dele. Mas eu quero muito saber a opinião de vocês no caso de hoje. Qual o verdadeiro motivo desse crime? Vocês acham que a condenação dele foi pesada demais? Vocês acham que ele merecia uma nova chance? Escrevam aqui embaixo pra mim. E é isso para o vídeo de hoje. Muito obrigada por terem ficado comigo aqui em mais um vídeo. Hoje um vídeo de quinta-feira. Vamos agradecer os nossos membros queridos, esses nomes que estão aqui na tela. Muito obrigada, Aninha Ito, Ana Paula dos Santos, a Gabriela Rocha, a Beatriz Sader, a Claudimeri Rossi, Cláudia de Luca e a Kátia Diniz, membros patrocinadores aqui do canal. Muito obrigada, meninas.
E a gente se vê, então, em um próximo vídeo. Se cuidem. Como amanhã já é sextou, já vou desejar para vocês um ótimo final de semana. E até terça-feira. Um beijo. Tchau.